Boa tarde, amigos da Doutrina Espírita. Estamos aqui para mais uma aula. Meu nome é Carmen Silvia Neves, sou do Centro Espírita Allan Kardec de Londrina, no Paraná, e nós estamos com esse curso online para aquelas pessoas que gostariam de conhecer melhor a doutrina espírita. Hoje, então, desculpa, nós estamos na nossa aula de número 5, e nesse curso nós temos visto as questões do Livro dos Espíritos. Inicialmente fizemos um apanhado geral sobre como começou o Espiritismo, as características da doutrina, como filosofia, ciência e religião, e agora estamos estudando as questões do Livro dos Espíritos de forma bastante resumida, sempre lembrando que, para um estudo mais aprofundado, tem que recorrer à leitura do próprio livro. Aqui estamos dando uma visão geral sobre o Espiritismo para as pessoas que gostariam de conhecer melhor a doutrina. Então, nós vamos iniciar com os slides. Então, na aula de hoje, nós vamos ver as questões de número 132 a 165 do Livro dos Espíritos, que dizem respeito à encarnação dos espíritos, né? Quando eles vêm do mundo espiritual para o mundo da carne. Então, uma das questões que tem preocupado a humanidade, tem sido motivo de muitos debates filosóficos, né? É justamente qual que é o sentido da vida. Por que estamos aqui? O que estamos fazendo aqui? Para que estamos aqui? E a doutrina espírita encara isso com bastante simplicidade e de uma forma bem clara, né? Aqui nas perguntas de 132 a 133A, os espíritos esclarecem que nós estamos aqui, né? Quer dizer, o objetivo da nossa encarnação ou da nossa atual existência é para que nós consigamos alcançar a perfeição, podemos chamar também de evolução, aperfeiçoamento espiritual. E eles complementam que é para pôr os espíritos em condições de suportar a parte que lhes toca na obra da criação. Ajudando na obra geral, eles também se aperfeiçoam. Quando eles dizem eles, na verdade nós, né? Nós os espíritos. Então, o que significa isso? Que todos nós ajudamos na obra da criação, né? Então, a cada escolha que nós fazemos, a cada gesto, a cada atividade que nós fazemos, isso, de certa forma, impacta no ambiente, impacta no nosso mundo, impacta aos nossos semelhantes, e isso faz parte da criação do nosso Pai Celeste. Então, ao atuarmos no mundo físico, nós estamos, então, ajudando na criação. E é por isso que no Espiritismo nós dizemos que nós somos co-criadores com Deus. Então, ajudamos na criação da sua obra. Por exemplo, se eu resolver plantar uma árvore hoje, aquele ambiente onde a árvore vai estar colocada, ele vai mudar. Então, com isso, eu estou realmente criando alguma coisa dentro do universo. Uma coisa pequena, mas nós sabemos que até um grande oceano é formado por pequenas gotas. Então, todo o nosso ato repercute na natureza, repercute no nosso meio.
E essa encarnação, dependendo, né, cada caso é um caso, mas para uns é uma expiação, para outros é missão. Isso significa que nós podemos, né, dependendo do que passou nas vidas anteriores, estar aqui para reparar alguma coisa que fizemos de errado, e nesse caso é uma expiação, ou para ajudar outras pessoas, e nesse caso é uma missão. Mas sendo uma coisa ou outra, o objetivo das duas coisas é o mesmo, é o nosso aperfeiçoamento moral, é a nossa evolução espiritual. E aí é interessante que Allan Kardec pergunta aos espíritos, mesmo que um espírito tenha seguido o caminho do bem desde o princípio, que ele não tenha se desviado, não tenha nada errado e, portanto, não tenha nada para expiar, eles respondem que, mesmo assim, há necessidade da encarnação, né, de viver o mundo físico, para que ele consiga aprender na prática, né? A gente costuma dizer que a vida espiritual é a aula teórica e a vida encarnada, né, a vida física, é a aula prática. Então, aí que nós vamos realmente ver se conseguimos aprender as lições. E com isso, então, nós conseguimos adquirir méritos em menos tempo do que se ficarmos só no mundo espiritual. Depois, nas questões de 134 a 146A, é abordado os componentes, né, do nosso corpo. Então, eles ensinam que todos nós somos formados por 3 partes, sendo que a primeira é o nosso corpo físico, né, da mesma forma como os animais o possuem, e é animado também por um princípio vital, né, que nós já comentamos isso numa das aulas anteriores. E a seguir, nós temos então a alma ou espírito encarnado. Então, no espiritismo, quando se fala alma, a gente está querendo dizer o próprio espírito, só que a pessoa está encarnada, né? Está vivendo no mundo físico. E quando fala espírito, a pessoa já está vivendo no mundo espiritual. Na prática é a mesma coisa, né? Aquela coisa de que nós estamos falando é a mesma, né? Só que ou está ligada ao corpo físico ou não. E como é a mesma coisa, às vezes a gente usa a palavra espírito para as duas situações, né? Sem problema nenhum. Então, é mais comum a gente usar a palavra espírito do que a palavra alma. Mas a alma, então, é o espírito quando está encarnado. E, por fim, a terceira parte é um princípio intermediário entre o corpo físico e o espírito. E, nesse caso, ele serve de primeiro envoltório ao espírito e faz a ligação. Ele também é material, mas a sua matéria é muito tênue, muito leve, de tal maneira que nós, com os nossos olhos físicos, não conseguimos detectar. Entretanto, aquelas pessoas que possuem mediunidade conseguem enxergá-lo. Tanto que quando se diz que a pessoa vê espíritos, na verdade, o que ela está vendo é justamente esse princípio intermediário chamado de perispírito. E ele, então, é justamente o elo de ligação entre o espírito e o corpo, e há essa atuação porque o espírito é leve demais, é sutil demais para que ele consiga atuar sobre a matéria. Então, há necessidade desse intermediário entre os dois. Eles continuam dizendo
que a vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma não pode habitar um corpo que não tenha o princípio vital, que não tenha vida orgânica. Então, nesse caso, quando a vida cessa, o espírito se desprende. E o espírito não pode encarnar ao mesmo tempo em dois corpos, por isso ele é indivisível. E é por isso que aquela expressão possuído, né, não é totalmente correta, porque cada espírito, cada pessoa tem o seu espírito individual. A alma não se acha encerrada no corpo como se fosse um passarinho dentro de uma gaiola. Olha que ideia interessante, que figura interessante que eles usam. E eles dizem que a figura que representa melhor essa imagem da alma dentro do corpo seria como se ela fosse uma luz que passasse através de um globo de vidro, né? Então, assim é a nossa alma, que se irradia de dentro do nosso corpo, se manifestando exteriormente. Outra pergunta que foi feita é como é a alma ou o espírito das crianças, né? Então, eles respondem que o espírito ele já está completo mesmo dentro de uma criança, apesar de não estar ainda totalmente com as suas capacidades, né, de manifestação, né, de sensibilidade totalmente desenvolvidas, mas ele já está inteiro. E os instrumentos para suas manifestações é que se desenvolvem e se completam com a idade. Então, é mais ou menos como se o espírito estivesse numa fase de repouso, né? E à medida que a criança, então, vai se desenvolvendo, é que ele vai, então, se manifestando, né? Em toda a sua personalidade, com todas as suas características. As questões seguintes 147, 148, se referem ao materialismo, né? Por que existem algumas pessoas que se recusam a aceitar a ideia de que todos nós temos uma vida espiritual, que todos nós somos espíritos, né? Que existe alguma coisa além do corpo físico, né? Por que será que algumas pessoas insistem, né, nesse materialismo? E a explicação que eles dão é muito interessante. Os espíritos explicam que as pessoas que estudam profundamente as ciências da natureza, né, ou as pessoas ligadas à área da biologia, à área da saúde, né, do corpo, os anatomistas, os fisiologistas, eles só se baseiam naquilo que eles veem, né? Algumas pessoas tem até uma história do Chico Xavier que um rapaz chegou para ele e era um rapaz que trabalhava no necrotério. E o rapaz falou para o Chico Xavier: Chico, você fala tanto em espírito e eu faz muitos anos que trabalho no necrotério. Eu já vi centenas de pessoas mortas e nunca vi o espírito de ninguém. E o Chico respondeu com a sua simplicidade: mas é claro, você está procurando o passarinho depois que ele já saiu da gaiola, né? E os espíritos explicam então que essas pessoas que se baseiam só naquilo que veem, eles não admitem que haja alguma coisa que esteja fora do seu conhecimento, né, daquilo que ele estudou, daquilo que ele sabe. Mas isso é uma questão de orgulho, né? Então a pessoa chega à conclusão que se ela não compreende alguma coisa, então aquilo não existe, né? Essa é a explicação dos espíritos para as pessoas tão materialistas, né? Uma questão de orgulho. O próximo item é
como se dá a volta do espírito ao mundo espiritual quando ocorre a morte física, né? Então, como isso se dá? Está lá nas questões 149 a 153A. Então, eles explicam que, cessando a vida física, o espírito volta ao mundo espiritual de onde tinha saído, né? Porque ele pré-existia antes de encarnar, né? Antes de nascer nessa atual existência, conservando a sua individualidade e o seu perispírito, né? E quando se diz a sua individualidade, queremos dizer também a sua personalidade, né? Então a pessoa continua sendo a mesma pessoa, né? Estando aqui, encarnada, ou chegando lá no mundo espiritual, né? Então, por exemplo, se a pessoa era uma pessoa teimosa enquanto viva, não é porque ela desencarnou que de uma hora para outra esse problema vai ser solucionado. Não, ela vai continuar com essa característica, né? Ou com essa dificuldade, podemos dizer assim, né? Nesse exemplo que eu dei. E a pessoa, então, chegando lá, né, desencarnando, ela leva consigo a lembrança do que já viveu, do que acabou de viver, e o desejo de ir para um mundo melhor. E esse desejo pode ser sentido com doçura ou com amargor, dependendo de como ela viveu a sua vida, né? Como que ela acabou de passar a sua última existência, né? Então, as expectativas, né, para ela, chegando do lado de lá, vai depender muito daquilo que ela fez com a sua atual existência, né? Se foi uma existência positiva, e claro que sempre aqui estamos falando do ponto de vista da evolução espiritual. Se foi positivo nesse aspecto, ela vai bem. E aí eles explicam também que a vida do espírito é eterna, enquanto a do corpo é transitória e passageira, né? Então, todos nós estamos aqui com essa atual roupagem de carne temporariamente, mas o nosso espírito vai perdurar depois dessa nossa existência ainda por muitas outras, né? Até a eternidade, como eles dizem aqui. Sempre progredindo, né? O progresso é constante. E nas questões... Nas questões 154 a 162, os espíritos explicam como ocorre a separação do espírito e do corpo, né? No momento da morte. Muitas pessoas temem esse momento, né? Imaginam que vai ser uma coisa dolorida, que vai ser uma coisa muito difícil, né? Mas os espíritos explicam. Então, essa é a pergunta, né? Será dolorosa a separação do espírito e do corpo? E os espíritos explicam que a separação em si não é dolorosa. E que o corpo quase sempre sofre mais durante a vida do que naquele breve momento, né? Naqueles momentos, melhor dizendo, da morte. Porque, na verdade, a morte ela não é uma parada abrupta do fluido vital. Existe uma separação, uma ruptura dos laços que prendem o espírito ao corpo. E essa separação, ela não é automática, não é instantânea. Então, não é assim, a pessoa está viva nesse segundo, no segundo seguinte, ela já passou para o lado de lá. Não, na verdade, existe todo um processo de separação. Existem equipes do mundo espiritual que vêm fazer essa separação, né? São equipes técnicas
encarregadas desse processo. E quem tiver mais interesse, né, mais curiosidade, gostaria de saber mais sobre esse assunto, um livro muito interessante que descreve com minúcias, com detalhes, é o livro Missionários... Não, desculpa, gente. É o livro Missionários da Luz, não é. É o livro Obreiros da Vida Eterna. Me desculpe, deu um branco agora na minha cabeça. O Missionários da Luz, a gente até falou na semana passada, é o livro que trata da encarnação, do planejamento, das provas, do planejamento do corpo físico. E esse livro que eu falei agora se chama Obreiros da Vida Eterna, é da série do André Luiz, psicografia de Chico Xavier, e ele descreve com detalhes como se processa essa separação, essa ruptura. Como eu já comentei, é uma coisa, não é momentânea, é um processo. E nesse processo, quanto mais espiritualizada a pessoa, quanto menos ligada à vida material, mais fácil vai ser essa separação, porque a pessoa já está conectada com o mundo espiritual. É muito interessante esse livro, vale a pena ler, né, para aprender. Porque, como até nós já comentamos isso em outra ocasião, Allan Kardec, com os 5 livros básicos, trouxe o que acontece no mundo espiritual. E Chico Xavier, através das obras de André Luiz, trouxe como isso acontece detalhadamente, né? Então, na verdade, são obras, livros complementares que ajudam a esclarecer, a detalhar, a tirar as dúvidas, né? E são escritos na forma de romance, então são muito agradáveis, né, de se ler. Vale a pena. E aí, como eu comentei, a separação não é instantânea, é lenta e gradativa, e isso, como eu já falei também, varia de acordo com o grau de evolução do espírito, né? Quanto mais espiritualizada, mais desapegada do mundo material, mais fácil isso vai ser. E quando a gente fala desapegada do mundo material, entra o dinheiro, a beleza física, a saúde, né, do corpo mais jovem, até o apego às pessoas da família, que também, de certa forma, é o apego ao mundo físico, né? Então, quando a gente fala desapegado do mundo físico, está englobando todos esses aspectos. E aí eles complementam que, dependendo do grau de adiantamento daquele espírito que está desencarnando, ele já sente que se desfazem os laços que o prendem ao corpo, auxiliando mesmo para desfazê-los. As pessoas que trabalham em hospitais costumam relatar, muitas vezes, que as pessoas que estão naqueles minutos finais ou naqueles dias finais, né, antecedendo a sua morte, muitas vezes elas até relatam que viram pessoas da família, né, que conversaram com alguém da família. Então isso mostra então que é como se ela tivesse já com um pé em cada canoa. Está um pouco aqui, mas já está um pouco presente do lado de lá, tanto que começa até a reconhecer, né, esse aspecto espiritual da vida, do lado de lá. E o espírito pode encontrar-se, com os que conheceu na Terra, e isso no momento que ele desencarna, né? Isso, como eu comentei naquele livro Missionários da Luz,
O André Luiz relata que aquela equipe espiritual que vem fazer o desligamento, muitas vezes, para auxiliar naquele trabalho e para deixar a pessoa que está desencarnando mais à vontade, mais segura, né, menos apavorada, é trazido alguém da família para auxiliar e para guiar aquela pessoa na volta ao mundo espiritual. Então, é isso que está dizendo ali, que ele pode se encontrar com aqueles, né, que já conheceu na Terra, sejam parentes, amigos, dependendo da afeição, da ligação que existia, e ver os outros espíritos como vê os encarnados, né, como a gente já comentou. Entretanto, nos casos de morte violenta e acidental, né, que é também comum, não existe aquela diminuição gradativa das forças vitais, né, do fluido vital, mas existe um rompimento abrupto dos laços que prendem o corpo ao perispírito. E, então, aquele desprendimento ocorre de uma maneira mais abrupta, né? E, nesse caso, também não há nada de errado, muitas vezes isso foi, às vezes, até programado dessa forma, porque a pessoa precisava passar por aquela experiência, né? Então, tudo depende da programação e da necessidade de cada espírito, sempre lembrando que estamos aqui todos para evoluir, né? Tudo que é planejado para nós é planejado para a nossa melhora. E sobre a perturbação espiritual, então nós temos que lembrar que quando a pessoa sai do mundo dos encarnados para o mundo espiritual, na verdade está mudando de dimensão, né? Está mudando totalmente o seu ambiente, né? Vai para outra dimensão. Então, poderíamos até fazer uma analogia como uma pessoa que está vivendo aqui ao ar livre e de repente precisa viver dentro da água. Então precisa toda uma adaptação, né? uma roupa especial, né? Um tubo de oxigênio, né? Isso só para mostrar a diferença que é entre os dois ambientes. Então é normal que exista uma espécie de choque, né? Uma diferença entre a situação, uma diferença tão importante que isso traz uma perturbação. E ocorre com todos os espíritos essa perturbação, que pode variar o tempo, né? E o que eles explicam aqui. Após deixar o corpo, o espírito passa algum tempo nesse estado de perturbação, e esse tempo vai depender do grau de evolução de cada um. Então, obviamente, aqueles espíritos que já estão mais preparados, mais evoluídos, vão ter menos dificuldade, porque eles já estão mais sintonizados com o mundo espiritual. Então, aquele que já se encontra purificado se reconhece quase imediatamente, pois já tinha se libertado da matéria mesmo antes de cessar a vida do corpo. Quer dizer, mesmo ainda ligado à matéria, ele já não estava, digamos assim, conectado de forma emocional, né, com a matéria. O conhecimento, olha que pergunta interessante que Kardec fez. Ele perguntou se o fato da gente estudar isso, né, de os espíritas terem esse conhecimento do que vai acontecer, se isso exerce influência sobre essa perturbação. E eles disseram que sim, claro, porque como nós já estamos estudando isso aqui, né, a chance da gente ter noção do que vai acontecer, do que está acontecendo naquele momento é maior, né? Então a gente já tem uma ideia do que vai acontecer. Então realmente eles estão dizendo que o espírita, né, nós já compreendemos antecipadamente as coisas como vão se passar. Agora tem um porém. Vejam que interessante esse porém aqui.
Entretanto, porém, a prática do bem e a consciência pura são o que maior influência exerce. Isso significa que não adianta nada a gente estudar todas as obras de Allan Kardec, conhecer todos os livros de André Luiz, saber tudo de cor e salteado, se a gente não tiver o espírito puro, praticado a caridade, ter feito tudo o que está ao nosso alcance para ajudar os nossos irmãos, em outras palavras, evoluindo espiritualmente. Isso significa que não adianta a gente só estudar a teoria, temos que colocar em prática. Então, o fato da gente estudar o que vai acontecer ajuda. Mas, mesmo que a pessoa nunca tenha ouvido falar de Allan Kardec, que seja de outra religião, se for uma pessoa boa que pratica o bem, ela vai ter muito menos problema do que um espírita que sabe tudo, mas não coloca em prática. Então, com isso, nós chegamos ao final dessa aula número 5 e esperamos que estejam aproveitando, que estejam se esclarecendo, que as aulas tenham sido proveitosas. Contamos com vocês nas próximas aulas. Podem deixar comentários no Facebook, no YouTube. Fiquem à vontade. E o nosso objetivo é sempre esclarecer. Muito obrigada e até a próxima.